Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fábio Andaloca, sou advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. Opa, maravilha! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a aplicação da lei penal no tempo e hoje abolício criminis lá no artigo 2º do Código Penal. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Olha só, qual que é a natureza jurídica do abolício criminis? É a extinção da punibilidade, lá esculpido no artigo 107, inciso 3. Fabiano, mas o que é o abolício criminis? É quando um fato, uma conduta, deixa de ser crime através do quê? De uma sucessão de lei no tempo. Como assim, Fabiano? Vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Até 2005, nós tínhamos previsto, salvo engano, no artigo 240, até então, o crime de adultério. Era crime. Isso devido lá da época, né, do Código Penal ser escrito em 1940. Bem, em 2005, ainda que tardio, foi retirado do Código Penal. O fato e a conduta, ele deixou de ser crime. O fato e a conduta, né, ou seja, pela situação do cara trair a esposa ou a esposa trair o marido, o adultério, deixou de ser crime. Ou seja, quem respondia, processo em curso ou processo findo, quem já estava condenado, estava sofrendo aí a sanção penal, ou aqueles processos que estavam em andamento, todos foram deixados de ser crime, todos foram extintos. Por quê? Natureza jurídica do abolício criminis, ou seja, um fato e a conduta que deixa de ser criminosa, todos extintos. Ok? Então, com esse exemplo você conseguiu captar a ideia. Fabiano, e em relação aos efeitos penais, como eu disse, extinção da punibilidade. Todos os efeitos penais acabam. Fabiano, quais são os efeitos penais? O exemplo, né? Cumprimento da pena. O exemplo, a pena de reclusão. Um outro exemplo é limitação de fim de semana, né? Serviço à comunidade. Enfim, são exemplos de efeitos penais, né? Então, os efeitos penais, o que acontece no abolício criminis? Quando aquele fato, a conduta deixa de ser criminosa, a extinção da punibilidade. Consequentemente, todos os efeitos penais. Multa, todos os efeitos penais. Fabiano, em relação aos efeitos cíveis. Fabiano, o que são os efeitos cíveis? Um exemplo, retornamos ao adultério, que deixou de ser crime em 2005. O efeito cível disso era justamente o dever de indenizar a vítima. E hoje, os crimes têm o dever do agente agressor indenizar a vítima. São um exemplo de efeitos cíveis. O que acontece? Eles permanecem.
os efeitos cíveis permanecem. Efeitos penais no abolício crimes, todos são extintos, porque foi extinta a punibilidade. Efeitos cíveis, repito, reitero, importantes para você. Um exemplo de efeito cível, a reparação do dano, reparação que é o ex delete. Efeitos cíveis permanecem. Beleza? Fabiano, a minha dúvida agora é o seguinte, em relação aos processos em curso e aos processos findos, quem tem a competência de declarar o abolício crimes? Em processo em curso, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, por óbvio, é o juiz natural. É o juiz natural. Quer um exemplo? Vamos supor que, nesse crime de adultério, que a gente deu exemplo, houve uma condenação em primeira instância. Se o processo estiver em curso na primeira instância, o juiz natural, por óbvio. Se for o juiz da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, vara, enfim, o juiz natural, o juiz que está julgando o processo. Perfeito. E houve um recurso da parte sucumbente, houve um recurso do réu para a segunda instância. E aí lá na segunda instância caiu na Câmara Criminal. Câmara Criminal. A partir que houve o recurso, quem que é a competência? Se é da Câmara Criminal, competência de julgar o recurso, é também dela, pelo princípio do juiz natural, a competência de extinguir a punibilidade devido ao abolício crimes. Devido que uma nova lei sobreveio e descriminalizou aquele fato, a conduta. Perfeito? Muito bem. Tranquilo isso, né? Em relação aos processos findos, ou seja, aqui nós já estamos falando de execução. Execução da pena. Relação aqui, na execução da pena, por óbvio, o juiz da execução tem que ser encaminhado, você como advogado, uma petição demonstrando aí que deixou de ser crime para o juiz da execução. Por óbvio, questão de matéria de ordem pública, né, deve ser decretada de ofício. Todavia, devido ao acúmulo de trabalho, devido ao acúmulo de processos, o advogado tem que demonstrar serviço, tem que ralar também. E peticiona aí, pedindo a extinção da punibilidade nos termos do 107, devido ao abolício crimes, ou seja, deixou o fato, aquela conduta, o qual já transitou em julgado, deixou de ser crime, ou seja, de acordo com o que nós lemos no artigo 2º do Código Penal, tem que ser extinta a punibilidade, abarcando inclusive processos finos, com trânsito em julgado. Então, peticionar para o juiz de execução. Ele vai declarar a extinta punibilidade do agente. Beleza? Tá vendo? E por fim, e no inquérito policial? O delegado ele pode, com base no abolício crimes, arquivar o inquérito? Essa é a pergunta. E aí? Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Penal, ele não pode arquivar. Não pode arquivar, mesmo diante do abolício crimes. Em respeito ao artigo 17 do Código de Processo Penal. Beleza? Vamos colocar o penal na prática? Vamos lá. Ano 2008, prova para delegado de polícia em Minas Gerais. Olha só. Com relação à lei penal no tempo e no espaço, assinala a alternativa correta. Apesar de, pela abolício crimes, deixar de considerar determinado fato crime, inclusive alcançando dispositivo fatos pretéritos objetivamente julgados, tem-se extintos apenas os efeitos penais de sentença condenatória, permanecendo contudo os efeitos cíveis. B. Não ficam sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro contra a administração pública por quem está a seu serviço. C.
Os crimes que, por Tratado ou Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, cometidos por brasileiro estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira sempre que for o fato punível também no país em que foi praticado, não podendo a pena cumprida no estrangeiro atenuar a pena imposta no Brasil. D. Para os crimes permanentes, vigoram as regras da ultratividade, mesmo ante a superveniência de lei mais severa no decorrer da execução do delito. Volta aqui. Pelo que nós estudamos, você já teria matado essa questão, pois a resposta é a letra A. Apesar da abolição de crimes, deixar de considerar determinado fato crime, inclusive alcançando os dispositivos, fatos pretéritos, olha só, fatos pretéritos, processos findos, objetivamente julgados, tem-se extinto apenas os efeitos penais das sentenças condenatórias, permanecendo, contudo, olha só, efeitos penais e sentença condenatória, permanecendo o quê? Efeitos cíveis. Se amolda exatamente com o que nós estudamos nessa aula. Você já teria acertado essa questão. Beleza? Até a próxima aula, onde eu trago muito mais detalhes da aplicação da lei penal no tempo. Até! E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas, é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.